Primeiramente, eu queria agradecer ao Silmar o convite, né? Essa fácil tarefa de falar de grãos após uma palestra sobre milho e sobre soja, né? Muito bem colocada, tanto pelo Flávio quanto pelo Paulo, né? Eles colocaram aí todas as informações importantes para o mercado. Mas eu vou tentar aqui, de repente, não ser tão convencional, vamos dizer assim, que eu quero dizer tão convencional, não concordar com tudo, senão o debate ficaria monótono, né? Então, eu vou tentar achar alguns pontos onde tentar acrescentar exatamente algumas informações, né? E também vou tentar, de certa maneira, que é um pouco difícil, porque eu concordo quase na maioria das informações que eles colocaram aqui, sobre os mercados de milho e soja, né? Glauco, desculpe interrompê-lo, é que a gente está fazendo a transmissão também online. Claro. Preciso só apenas que você recue um pouquinho, isso? Tá bom. Ok, obrigada. Então, voltando, eu queria começar primeiro sobre soja, né? Eu diria assim que a soja, concordo com o Flávio, que a soja tem sido o menino dos olhos, vamos dizer assim, do produtor brasileiro, né? Há muitos anos que ela vem sendo rentável, né? E não espero que isso mude tão fácil, né? Visto que, se você comparar, por exemplo, a soja e o milho hoje, como foi colocado, eu acho que tem uma grande diferença entre esses dois produtos. A soja, o mundo precisa da soja brasileira, né? Então, ou seja, assim, você tem que incentivar, e teve que incentivar nesses anos, o quê? O Brasil a aumentar a área de soja, né? Ele precisava dessa produção, efetivamente. Então, para isso, para você abrir novas áreas que a gente está falando, não abrir novas áreas no Paraná, né, que estava muito próximo do porto, mas abrir novas áreas no Mato Grosso, abrir novas áreas no Maranhão, Piauí, você precisou de um preço que incentivasse esse produtor a realmente abrir essas novas áreas, né? Com relação ao milho, não é bem assim, como o Paulo comentou, até a própria formação da demanda foi um pouquinho diferente do caso da soja, e no caso do milho, o mundo, apesar do Brasil exportar aí 22, 24 milhões, eu diria que isso é muito mais questão de oportunidade pelos acontecimentos climáticos que nós tivemos nos últimos anos, do que efetivamente uma eficiência do Brasil ou uma demanda realmente que o mundo precisasse do milho brasileiro, né? Mas voltando para a soja, então, eu concordo com o Flávio, eu acho que a gente vai ter preços bem interessantes ainda para 2014, né? E uma situação, acho que interessante da gente comentar com relação à soja é o seguinte: se você, de repente, não separasse a produção brasileira, argentina e americana, vamos supor, se elas entrassem todas no mesmo momento, e você analisasse somente a tabela de oferta e demanda mundial, talvez os preços seriam um pouquinho diferentes, né? Visto que, como foi mostrado aí, os estoques mundiais, na verdade, se você comparar nos últimos anos, eles até aumentaram, né? A relação estoque de uso, ela fica aí na faixa de 25% a 26%, que é uma relação relativamente alta, né? Agora, daí você separa. Bom, no primeiro momento você entra a safra americana, no segundo momento você entra a safra aqui da América do Sul. No momento que você está entrando essa safra americana, você tem a China consumindo, vou falar a China, mas que é a principal demanda, né? O principal país que demanda é a China, mas a Ásia, a gente pode falar Ásia como um todo, mas vamos falar como se fosse a China. A China demandando quase boa parte dessa soja americana, né? E como a gente viu, mesmo com grandes produções, não se consegue formar estoque nos Estados Unidos, né? Então, o preço foi lá em cima, a gente teve quebra de safra, até diria assim que a quebra de 2012, no começo ia ser muito maior do que foi, e mesmo assim a gente terminou, mesmo com uma melhora na safra, a gente terminou com estoques muito apertados, né? Abaixo de 4 milhões, na faixa de 4 milhões mais ou menos. Então, realmente a gente não consegue formar estoque nos Estados Unidos. Isso gera uma situação interna lá, até que reflete diretamente na Bolsa de Chicago, que é um dos principais, o principal, eu diria assim, foco, ou o principal formador de preço, né, para a soja aqui do Brasil também, que até pela essência, onde você tem a própria entrega física na Bolsa de Chicago, que reflete muito o mercado americano. Refletindo o mercado americano, uma coisa, por exemplo, que acontece e está acontecendo nesse momento. Ou seja, se o produtor americano, de repente, ele segura um pouco o produto, ou você tem uma dificuldade de você comprar, assim como, de repente, acontece no Brasil algumas vezes, esse produto do produtor americano,
e você, de repente, algumas empresas utilizam a bolsa para se proteger, ou utilizam a bolsa como compras, acaba que você pode ver o primeiro contrato da Bolsa de Chicago hoje trabalhando bem acima, e até acima, surpreendente, eu diria assim, acima dos 13, chegando aos 13,50, com uma mega safra, uma grande safra nos Estados Unidos e uma grande safra aqui no Brasil, né? Então, esse fator, exatamente, ele reflete muito no preço, o que é bom para o produtor brasileiro aqui também. Então, só como um dado, não só a soja, mas comentando sobre o farelo também, você pega hoje, no primeiro contrato de farelo, comparado com o mercado físico, por exemplo, o mercado físico estava mais alto e continua por um período ainda mais alto do que o primeiro contrato da Bolsa de Chicago. Isso mostra o quê? Que o mercado físico nos Estados Unidos realmente está muito aquecido, não só pela exportação, mas a demanda interna, mas um dos principais pontos é a exportação, o que mostra realmente, concordo com o Flávio, que a gente tem realmente um suporte para as cotações de Chicago, né? Ou seja, ela trabalhando nessa faixa de 13, 13,5, pode ter algumas quedas em algum momento, mas acredito eu que ela vai continuar também nesses patamares mais altos, assim muito parecido, como comentou na palestra anterior também, muito parecido com 2000, com o ano passado, né? Onde a gente tinha uma safra grande no Brasil, mas os preços internacionais, por conta do estoque americano, né, eles permaneceram altos, o que ajudou o produtor brasileiro. Então, 2013 se demonstra um cenário muito parecido, como comentou o Flávio, ou seja, onde a gente tenha possivelmente preços internacionais mais altos devido a essa situação nos Estados Unidos, devido à exportação lá, ou seja, a China e todo o mercado importador, ele está consumindo a soja americana, visto as vendas de exportação até o momento, que, tirando hoje que o SDA ajustou um pouco, mas estavam quase 100%, assim, pelo projetado, estavam quase 100% foram pelo menos feitas, né, as vendas, não que tenham sido embarcadas ainda, né, porque uma coisa é você fazer são as vendas feitas, uma coisa são os embarques, né. Então, 2 pontos que eu vou colocar aqui, que a gente pode ver, fazer com que os preços, o que faria os preços, na verdade, trabalharem de maneira diferente do que a gente está colocando aqui, né, que a gente colocou, e caíssem um pouco no momento da safra brasileira. Eu acho que 2. Um deles é o Brasil exportar bem, né? Ou seja, o Brasil exportando bem, e daí eu vou voltar para o cenário americano, a gente tem um problema de estoque final lá. Aqui, se de repente aqui começar a entrar soja, a gente não tiver os problemas que tiveram no passado, como comentou o Flávio, teoricamente você diminui a dependência dos Estados Unidos, diminuindo a dependência dos Estados Unidos, você de repente consegue continuar ou chegar ao final do ciclo com estoque final lá. Isso faria com que o mercado de Chicago desse uma acalmada. Outro ponto, que não é muito comum acontecer um volume grande do que eu vou falar aqui, que seria um cancelamento de exportações dos Estados Unidos. De repente, por esse mesmo fator, a China começasse a, de repente, trocar de origem ou cancelar, que não é coisa comum, né? Como eu falei, eu estou colocando pontos aqui que, de repente, a gente possa debater, mas tem um cancelamento grande que fizesse com que também sobrasse um pouco mais de soja na projeção dos Estados Unidos. Então, a gente vê o seguinte, que hoje, por mais que a gente tenha safra brasileira aqui, a gente depende, esses preços internacionais estão altos por conta efetivamente do mercado americano. E o que acontecer aqui vai refletir no mercado americano, que vai acabar mexendo nas cotações da Bolsa de Chicago, né? Tirando a Bolsa de Chicago para a soja, eu diria que a gente tem o seguinte, parecido também com 2013, a gente vai ter o produtor, apesar de preços bons, eu diria assim, que os preços poderiam ser muito melhores, né? Como eu acho que deve ser muito comentado, quando a gente fala de mercado de soja, milho, fala-se muito dos custos de logística, da dificuldade que você tem de transportar essa soja, de repente exportar essa soja, né? Acho que mais de 80% da soja, ela é exportada pelos portos aqui do sul do país, né? Do sul-sudeste. Então, aí caminha tem um caminho grande para chegar até os portos. Só como referência, né? Nos Estados Unidos, de repente, a gente gasta, vou falar, 50 centavos por bucho, 60 centavos por bucho do meio lá, e você pega, por exemplo, você compara uma soja em Sorriso, uma soja Primavera do Leste, varia aí $2,50 a $3 por bucho para você levar com esse produto até o porto. Então, sem dúvida que a diferença é muito grande, né, dessa questão logística, e isso acaba cortando os preços ao produtor no campo, né? Então, vocês imaginem, eu diria até o seguinte, se a gente não tivesse, talvez, essa logística tão pesada, né, esse custo tão alto, talvez as bolsas, até nos últimos anos, a Bolsa de Chicago não teria chegado tão alto quanto chegou, porque a gente acabaria incentivando mais, com menos preço, o aumento de área aqui no país, né?
Com relação às projeções para a soja, continuo sendo muito positivo, né? Eu acho que ela vai continuar sendo, como comentou, rentável. Mas eu tenho uma questão que eu acho que vai ser um pouco do foco do ano que vem, que é a questão, como foi comentado aqui, de repente, de uma mudança de área de soja e milho, mas eu queria dar uma ênfase um pouco maior, né? Hoje, se você falasse uma lógica, está desbalanceado a produção de milho com a produção de soja nos Estados Unidos, né? Hoje a soja ela sofre ano a ano para tentar formar estoque, mesmo com uma safra grande, e o milho não. O milho, tirando uma quebra de safra, você tem estoque final bem alto e bem amplo, né? Como está sendo mostrado, como foi mostrado nos números aqui para o ano que vem, onde a gente não teve quebra de safra, né? E você continuou, você teve aí um estoque final bem forte, né? Então, esse desbalanceamento que eu digo, a lógica seria uma mudança muito ampla. Claro que o produtor americano é um produtor de milho, né? Eles têm muito mais tradição no caso da produção de milho, assim como o Brasil aqui tem uma tradição na produção de soja, eu diria assim. Mas alguns dados históricos, a gente pode falar o seguinte, que claro que em 2007, 2008 a gente teve a questão do etanol que influenciou muito, né? Mas a gente teve grandes alterações de área. E o que foi um dos drivers, né, que impulsionou essa alteração diária? A diferença de preço, claro, de soja e milho. Vou lembrar um pouquinho dos números dessa data. A diferença de preço de soja e milho ao produtor americano naquele momento estava na faixa de 2,5, ou seja, a soja valia 2,5 vezes mais do que o milho para o contrato de referência para o produtor americano. Que se você fizer a conta hoje, é mais ou menos a diferença que a gente tem hoje em dia, né? Não estou fazendo conta de custo de produção, de milho, de soja e outros fatores, simplesmente olhando esse número da Bolsa. Naquele ano, né, no ano que você teve 2,5 vezes mais para a soja, foi um ano depois quando o milho se aproximou muito da soja e valia 1,9 só de diferença para soja e milho, né? 1,9 vezes, ou 2 vezes. No momento que tinha 1,9, o milho ganhou quase 10%, ou se eu posso estar enganado aqui, em torno de 13 a 14 milhões de acres, né? No outro ano, a soja quase recuperou todo esse volume, então foi um momento de ajuste de áreas, né? Mas a gente sabia que tinha o que acontecia naquele ano. Você tinha uma demanda de etanol que praticamente começou aquele ano mais fortemente, então você tinha um fato novo efetivamente no mercado que impulsionou essa mudança. Então, para o ano de 2014, eu vejo assim, por esse desbalanceamento que você tem na soja e no milho, eu não me surpreenderia, é uma coisa que eu gostaria até de colocar, que é um dos pontos que eu gostaria de colocar até apimentar um pouquinho a discussão, que é exatamente isso. Ou seja, essa mudança, eu acredito que se mantiverem a diferença de preço do soja e milho, você poderia ser uma mudança um pouco mais expressiva da soja para o milho, né? Desculpa, do milho para a soja, né? Se você fizer uma conta e mudar 5%, que são aí na faixa de 3 milhões de acres, 3, 4 milhões de acres, é expressiva a mudança, mas se você mudasse isso e não mudasse muito a demanda, aumentasse só um pouquinho a demanda de soja, você basicamente ficaria mais neutro em termos de estoques finais na soja. E no milho, 5% de mudança, eu diria assim que o milho absorveria até uma mudança nessa faixa. Agora, se você começar a aumentar 3, 4, 5, que são, como eu falei, são mudanças expressivas, eu estou jogando cenários mais extremos, né? 5, 6, 7 milhões de acres, que seria aí em torno de 10% de mudança, que é uma mudança precisaria, eu acho, que surgir fatos novos e realmente se manter essa diferença ou até aumentar essa diferença de preço, aí você muda o cenário, né? E a gente já viu vários anos o cenário mudando, de repente, bem bruscamente, né? Então, eu acho que a gente pode ter, eu acho que essa questão da mudança de área pode fazer uma diferença grande para o ano que vem, né? E dependendo dessa mudança, a gente pode mudar um pouco o cenário, seja de soja e seja de milho, tá? Mas eu ainda continuo um pouco positivo, porque toda vez que a gente tenta achar algo, vai falar assim, não, a soja ano que vem é baixista, né? A soja ano que vem vai mudar de ano, não, esse ano a soja cai. E de repente você vai lá, surge fatos novos, ou você tem quebra de safra, ou a China aumenta a importação, a gente nunca consegue ver preço de soja não rentável para o produtor, e eu acredito que assim isso continua. Ou seja, a demanda não é decrescente, então, se você tiver, de repente, uma queda de preço, a tendência é que esses preços mais baixos se permaneçam por pouco tempo. No caso do milho,
não é eu diria assim, um grão muito fácil de você comentar. Eu gosto muito mais de falar de soja, porque aquela soja ela empolga mais o produtor, né? No caso do milho, a vida, concordo com o Paulo, a vida não vai ser fácil para milho, né? Visto que o maior produtor de milho do mundo, que é os Estados Unidos, ele alavancou muito a produção nesses últimos anos, aumentou realmente a produção deles lá, aumentou a área e foi baseando o seu aumento de produção muito em cima do quê? Do etanol, né? E o que a gente reparou que o etanol, apesar de ter crescendo, ele diminuiu um pouco a velocidade desse crescimento e até, de certa maneira, estagnou um pouco nos últimos anos. Então, se você tem uma produção americana, eles são maiores produtores, e não adianta você falar de preço de milho, como foi comentado aqui, sem falar dos Estados Unidos, né? Eu até diria assim, que apesar da China estar jogada ali no cantinho, a gente vai para 2014, mas ela é relevante porque ela é o segundo maior produtor e é um grande consumidor de milho, ou seja, ela consome praticamente tudo que ela produz, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas os Estados Unidos, eles se basearam exatamente no etanol. E, de repente, o etanol estagnou e a produção americana continuou. Só que, nesse período que ele teve, por exemplo, a quebra de safra, ele perdeu um pouco de espaço no mercado internacional. Então, você falar o seguinte, ele aumentou a produção dele, então agora ele vai recuperar 100% do espaço dele no mercado internacional. Não é verdade. Visto esse ano que ele teve um recorde de produção, né, e não conseguiu retomar nem de longe o máximo de exportação que ele já teve de milho, né. Hoje a gente tem, além do Brasil, que a gente não pode falar certamente que a gente é um grande exportador, porque se não fosse, como o Paulo comentou, a ajuda do governo, eu acho que a gente não teria exportado, com certeza não teria exportado todo esse volume, né? Não dá para falar que um país é efetivamente exportador, quando mais de um terço da safrinha do Mato Grosso, ela tem que ser transportada com um incentivo, né, a equalização do governo. Mas o Brasil está ali competindo, né, a gente tem uma produção que vai competir nas exportações. A Ucrânia é um outro país que realmente alavancou muito a produção, o leste europeu ali de milho, e compete também com os Estados Unidos, né? A Argentina já é um player já há muito tempo, já está ali com seus 20 milhões, 18 milhões de exportação. Então, não é fácil para os Estados Unidos voltar a pegar aquele espaço. Então, ou seja, você tem uma produção crescente, um consumo de etanol parado, eu diria assim, e eu não vejo muita perspectiva de grande aumento, apesar que eu também acho que não vai diminuir, porque a indústria está ali. Então, os aumentos vão ser mais, se tiverem aumentos, vão ser mais lentos, né? Então, o milho realmente tem um grande trabalho para voltar a preços, como a gente teve preços em 2012, 2011, que foi muito mais relacionado à quebra de safra, né? Falando do milho aqui no mercado brasileiro, assim como foi comentado, ele depende muito do preço do mercado internacional, né? Hoje, como também foi falado, a produção ela cresceu numa velocidade muito mais rápida do que a demanda interna, né? Hoje você vê nos últimos 5, 6 anos o que cresceu a produção e o que cresceu a demanda interna brasileira, se você tirar a exportação, realmente a velocidade com que cresceu a produção é muito maior do que a demanda. E isso gerou uma dependência muito forte, como foi comentado, das exportações, né? Então, se a gente não tiver preços internacionais muito altos, o Brasil não é competitivo no mercado internacional, a não ser com uma ajuda, como foi comentado, do governo. Isso nos gera exatamente essa dependência e a gente tem que avaliar o mercado internacional para entender o preço do mercado do milho no mercado interno, né? Eu diria que os preços hoje em dia eles poderiam até estar mais baixos, se não fosse a situação do mercado. Hoje o produtor, apesar dessa grande safra, você tem safra ainda, mas eu acho que até pela situação histórica do produtor, que ele veio capitalizado, ele acaba conseguindo segurar um pouco mais o milho e não vendendo, então acaba com as fábricas, que também seguraram um pouco as compras pela situação de que vai ter uma grande safrinha, o preço vai cair e tal. Hoje elas têm que comprar mais frequente, até da mão para a boca, muitas das fábricas. Isso acaba segurando um pouco o preço do milho, que eu acho que poderia até mais baixo do que a gente está hoje em dia, né? Colocando, agora que eu vou colocar também uma pimentinha aí no caso do milho, que eu chamo a atenção um pouco da questão da China, que eu acho que é uma questão de longo prazo, sem dúvida, mas o movimento que ela faz, eu diria assim, a própria questão, eu acho que é difícil o Brasil exportar 10 milhões para a China, né? Como mostrou aqui os números da China hoje, os estoques eles são relativamente altos, mas esse próprio movimento da China, ela buscar o Brasil como uma possível fonte, isso me deixa um pouco mais animado. Por quê? Se ela veio e fez esse movimento, é porque possivelmente ela vê uma necessidade, pode ser a médio prazo, pode ser mais a longo prazo, mas eu deixo aqui uma pergunta.
Se a gente vê, os estoques aumentaram, só que a produção chinesa, ela bateu recorde nos últimos 4, 5 anos de milho. Então, ela saiu de 160 milhões de toneladas, praticamente, para mais de 200 milhões de toneladas de milho. E o consumo foi nesse mesmo ritmo. Então, assim, sorte que a gente não teve grandes problemas climáticos na China. Porque se você tem um problema climático da China, vamos dizer assim, na casa, ou muito parecido com o que você teve nos Estados Unidos, ela, sem dúvida, que ela teria que entrar no mercado internacional, e eu diria que aí sim, ela seria bem expressivo no mercado internacional. Então, no caso do milho, eu acho que a gente precisa de novas demandas, né? Porque, diferentemente da soja, o milho, os Estados Unidos está produzindo muito, ele tem um gap entre a demanda interna e a produção dele grande, ou seja, ele está aumentando os estoques dele. Vamos ver se ano que vem não vai ter essa mudança diária. Se tiver a mudança diária mais agressiva, como eu comentei, a gente pode ter uma mudança de cenário, mas não havendo, a gente teria que achar novas demandas. Uma dessas novas demandas, a gente ficaria atento no caso da China, que apesar de 7 milhões de toneladas, que não é ainda expressivo, mas pode ficar caso, em algum momento, ela tenha uma quebra de safra. E quebra de safra, a gente está vendo que tem acontecido com mais frequência nos últimos anos, né? Não sei se por conta de mudanças climáticas, mas, enfim, a gente viu uma frequência um pouco maior, né? Com relação ao milho brasileiro, eu vejo também que ele precisa, e aqui eu vou jogar uma questão que foi comentada anteriormente na palestra de cana, mas que pode ser loucura, mas hoje, efetivamente com o preço baixo do milho, se você faz uma conta, né, o milho, o etanol feito de milho no Brasil, ele acaba sendo viável. Ah, mas isso é sustentável, vamos dizer assim, viável, hoje ele mas será que isso sustenta pelos próximos anos? De repente, se a gente tem uma quebra de safra de novo nos Estados Unidos, você sobe de novo o preço e você acaba não sendo rentável novamente. Mas é muito parecido, por exemplo, vou dar um exemplo do biodiesel. O biodiesel não é rentável 100% dos momentos, né? Você tem algumas crises em alguns momentos. E eu acho que seria até, não diria que você precisa necessariamente aumentar, fazer um grande volume, mas eu acho interessante a gente estudar mais o assunto, e eu vejo o etanol de milho brasileiro como uma possível nova demanda para esse milho que a gente está vendo que está crescendo em termos de produção, né? E a gente tem uma dificuldade de transportar ele até os portos. Então, ou você tem uma melhora da logística muito grande, ou de repente você tem que trabalhar no processamento desse produto para você utilizar, né, e sofrer menos com o frete. Então, o etanol de milho eu acho uma situação viável. Tem que ver a questão, sem dúvida, que se você pega com a cana, por exemplo, você tem a questão energética, que você faz a cogeração, então isso reduz muito os custos. No caso do milho, você não conseguiria fazer, pelo menos eu não conheço uma forma de você fazer essa cogeração, mas poderia ser, eu acredito nesse projeto, que pode ser uma alternativa, até de repente, junto com com as usinas de cana, poderia ser uma alternativa, ou até quando você ter como, assim como as fábricas de esmagamento, muitas vezes tem o biodiesel como uma alternativa, né, que muitas vezes ela é rentável, você poderia ter o etanol de milho também como uma alternativa, nesses momentos que, por exemplo, 9 milhões de toneladas, o governo precisou gastar aí 500 milhões de reais, até mais muitas vezes, para você movimentar esse milho aí do Mato Grosso até a exportação. No geral, eu diria assim que no caso dos grãos, só para a gente resumir um pouco, né, eu confirmo que a soja, também sou muito adepto aos números que estão aqui, e confirmo que a soja, de repente, ela tem uma situação mais favorável devido ao mercado americano, que está bem apertado, né? Isso é positivo para o produtor. Vamos ficar atento, na minha opinião, às mudanças diárias, né? Que essa mudança diária, de repente, poderia fazer com que os Estados Unidos conseguisse formar estoque de uma vez por todas, né, na soja o ano que vem. No caso do milho, eu não sou tão positivo, acho que, como foi comentado, tem-se um trabalho muito grande a fazer, né? Porque a situação da demanda é um pouquinho diferente, mas também eu acho que a gente vai ter uma redução, tendo uma redução de safra aqui no Brasil, mesmo que não seja tão grande, mas uma redução de safra aqui no Brasil e uma redução de área nos Estados Unidos, que eu acho que pode acontecer, você pode mudar um pouquinho o cenário, né? E isso fazer com que o milho, principalmente na safra de inverno, seja mais rentável do que foi a safra de inverno desse ano. Bom, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, né? Espero ter conseguido dar algumas informações diferentes das informações que eles colocaram aqui, né? Muito bem colocadas. E a gente fica aberto agora para as perguntas e para a gente responder qualquer questão que tenha ficado aí para vocês.